Na aula passada nós vimos como zonear a obra, como entender a obra, seja horizontalmente ou verticalmente, para poder estruturar bem o planejamento como um verdadeiro expert. Isso é importante, principalmente em obras de grande porte, mas mesmo obras de portes menores, também são necessários esses estudos para poder verificar essa necessidade. Então, não só obras como aeroporto, shopping center, etc., mas obras menores também, como por exemplo um centro comercial seria interessante, né? Um condomínio de casas seria interessante e assim por diante. E eu trouxe aqui para vocês agora um caso real, um exemplo real, de um empreendimento que é um centro comercial. Eu recebi esse empreendimento para planejar e o cliente me passou a planilha orçamentária que ele fez com as quantidades que um terceiro tirou, né? Então, ele contratou um orçamentista, esse orçamentista montou a planilha orçamentária e executou o orçamento. E aí isso é bacana para a gente ver esse caso em que foi separado, né? Uma pessoa executou o orçamento, outra pessoa, no caso eu, executou o planejamento, e agora o orçamento foi primeiro. Eu não tive um contato prévio com a pessoa, não pude orientar, diferente do que a gente conversou na aula anterior, que aquela construtora, a gente discutiu como separar. Lembra? Se você não assistiu, assiste a aula anterior, que é muito importante. Mas o pessoal daquela construtora montou a estrutura do plano de contas do orçamento, né? A EAP, estrutura analítica do projeto, de tal forma que já estava casada com o planejamento. Essa eu recebi um orçamento sem ter conversado com o profissional que executou esse orçamento. E aí, como é que a gente pode trabalhar e planejar em cima disso? Da seguinte forma, veja bem, nós temos aqui, me acompanhe, o item centro comercial, houve um início de trabalho, está certo? E as obras civis. Esse meu cliente, ele foi executar a parte de obras civis, porém, a estrutura de concreto foi contratada uma outra empresa. Então, o dono do centro comercial, contratou uma empresa para executar a estrutura de concreto. Esse meu cliente vai entrar com complemento de obras civis. E ainda tem uma terceira empresa contratada para fazer a parte de estrutura metálica. E temos alguns outros fornecimentos de elevadores e tal para esse centro comercial, que é a parte. Então, observe aqui que a planilha foi montada exatamente assim. Você está vendo o que tinha na planilha, ó. Então, aqui na coluna serviço, nós temos exatamente a lista de itens que eu recebi da planilha orçamentária que o cliente mandou. Aqui na coluna item, exatamente os itens da planilha orçamentária também. Aqui na coluna unidade, exatamente os itens que foram identificados na planilha e as quantidades aqui nessa coluna quantidade, aquilo que o orçamentista levantou, tá certo? E eu saí montando o planejamento. Então vamos entender o fluxo, né, esse processo da montagem desse planejamento. Então eu vou trabalhar com você na montagem rápida dessa planilha, desse layout no outro arquivo, só para você entender como monta esse layout e em seguida a gente dá continuidade aqui mesmo, tá certo? Então, por exemplo, observe que diferente da tela padrão, vamos abrir a tela padrão do projeto, ó, arquivo, eu vou pedir um arquivo novo, tá? Um arquivo em branco. E vamos dar uma olhadinha que essa é a tela padrão do MS Project, ó. Quando você abre, você que já está usando o MS Project ou você que ainda não conhece, esse aqui é a tela padrão dele. Mas olhando aqui a tela padrão, veja bem, ó, tem essa colunazinha aqui do I, que é uma coluna de indicadores, onde ele traz algumas informações. A coluna chamada modo da tarefa, que ele permite uma programação automática ou manual. A coluna nome da tarefa. A coluna duração, início, término, predecessor, número de recursos. E para que você adicione colunas ao final da tabela. E vamos aqui então retornar para aquela que nós estávamos trabalhando, ó. Observe que nós temos aqui algumas informações diferentes, ó, EAP, item, aquela coluna que é o nome da tarefa, na verdade a gente chamou de serviço, acrescentamos ainda unidade e quantidade e acrescentamos outras também, ó, equipe padrão, ritmo da equipe, quantidade de equipes e um outro campo chamado duração calculada, exatamente para a gente simular a quantidade de equipes e identificar as durações, tá certo? E como é que nós fazemos isso? Da seguinte maneira, primeiro vamos acrescentar aqui essas colunas. Eu tenho aqui uma coluna chamada EAP, mas observe que aí apareceu que o nome é EAP, mas entre parênteses tem número da estrutura de tópicos. O que fica entre parênteses é o nome oficial para o MS Project e eu posso renomear, tá? Então, voltando lá, eu vou incluir essa coluna número da estrutura de tópicos naquele nosso arquivo que está em branco. Me acompanha. Se você já tem MS Project, você pode até ir exercitando isso no seu computador também, ó. Então,
A gente colocou isso depois do nome da tarefa. Como está depois do nome da tarefa, eu trago o mouse para cá, vou clicar com o botão direito aqui e vou inserir uma coluna. E como é o nome dessa coluna? Ele está me perguntando aí, você vê que a gente tem uma lista enorme de campos, né? Eu vou começar a digitar aquele nome, ó, número, aí ele apareceu, número da estrutura de tópicos, vou confirmar. Então essa é a coluna que nós estamos trabalhando lá, só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, lá eu chamei de EAP, lembra? Que é a estrutura analítica do projeto, é um outro termo. Então eu vou clicar aqui, ó, 2 cliques, e vou digitar aqui EAP. Foi assim que eu fiz, para que ali ficasse dessa forma. Vamos lá, voltar novamente para aquele arquivo que a gente tem. Esse arquivo da obra real, eu tenho agora um campo chamado item, que na verdade eu usei uma coluna chamada texto 3. Vamos fazer da mesma forma. Então eu vou voltar para o arquivo em branco, se você quiser você me acompanha. De novo aqui onde tem nome da tarefa, eu clico com o botão direito. De novo eu peço para inserir coluna. E o nome que eu quero é texto 3, ó. Está aqui, texto 3. Confirmei. Só que texto 3 a gente chamou de item, né? Então eu vou dar 2 cliques, ó, item. Então aqui vai ser colada a informação com relação ao item, tá? Vamos voltar e continuar montando essa tabela. Voltando aqui, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos aqui, serviço, o renomear, né? A coluna nome da tarefa nós renomeamos para serviço. Então eu vou retornar lá. No caso não precisa inserir porque ela já está, então eu vou dar só 2 cliques e vou dizer que eu quero que se chame serviço. Enter, ok, ficou serviço. Eu vou até abrir um pouco mais de espaço aqui, para a gente ficar mais parecido com o que tem lá. Ok, voltando ao nosso exemplo real, nós temos agora a informação unidade. E observe que unidade está no campo texto 1, né? Então, voltando lá para a tabela que está em branco, o arquivo que está em branco, nós vamos agora, não é mais à esquerda de serviço, é à direita. Então eu vou clicar aqui onde está a duração. Cliquei no botão, na coluna, no campo duração, no cabeçalho do campo duração, porque agora eu quero que essa coluna nova entre exatamente nessa posição. Então eu vou agora inserir coluna, texto 1, lembra? Então texto 1 aqui está, só que aqui é unidade. Unidade, colocar aqui um pontinho, unidade. Vamos voltar para o nosso caso real. Aqui nós temos agora a quantidade que ficou como texto 2. Né? Então vamos lá. Retornando ao arquivo em branco, clico novamente aqui no cabeçalho de duração, inserir coluna. Vou querer aqui o texto 2. Opa! Texto 2, aqui está. E é o que? Quantidade, né? Então vamos lá. Eu posso até escrever da maneira que eu quiser, ó, quantidade. Vamos retornar lá para o anterior. Aqui do lado a gente tem a duração, só que agora nós temos outros dados que vão ser trabalhados. Ó. Qual é a equipe padrão? Por exemplo, aqui eu tenho um serviço, nesse orçamento que eu recebi, que é marcação, amarração, encunhamento, elevação, etc. Então eu estou aqui dizendo o seguinte, eu tenho uma quantidade de 6.000 metros quadrados, e a equipe padrão, você vê que eu defini como 2 pedreiros e um servente. Então eu vou ter múltiplos dessa equipe, é assim que eu vou programar. E eu defini também aqui, por exemplo, um ritmo de produção, 16 metros quadrados para essa equipe por dia, tá? O ritmo de produção está sendo trabalhado por dia. Então, eu vou trabalhar com quantas equipes? Por exemplo, aqui foram 8 equipes. Se eu tenho 6.300 metros quadrados para fazer, cada equipe padrão faz 16 metros por dia, né? 16 metros quadrados por dia. E eu estou com 8 equipes, então nós vamos levar aproximadamente 49 dias e meio para fazer isso. Nós vamos preparar essa informação, porque essa informação é importante para a obra. A obra sabe a quantidade, sabe o tempo que tem para fazer, sabe qual é a meta esperada para cada equipe, qual é a composição de equipe padrão para esse serviço e quantas equipes foram pensadas, entendeu? Isso é uma grande informação, uma informação espetacular para o pessoal de obra, inclusive para depois nós termos um acompanhamento, uma aferição disso. Então vamos lá, né? Equipe padrão, nós vamos trabalhar com campo texto 4, ok? Então vamos retornar ao arquivo que está em branco. Depois aqui da duração, vamos clicar com o botão direito, inserir coluna, texto 4, que está ele, e nós vamos chamar aqui de equipe padrão. Equipe padrão, joia. O que mais que nós temos para acrescentar? Vamos lá.
Aqui nós temos agora o ritmo das equipes, né? O ritmo da equipe, ó. Então, cada equipe, em média, se espera esse ritmo. Eu até vou acrescentar lá para ficar bem claro que é por dia. É o ritmo por equipe por dia. Texto 5, né? Então, vamos retornar ao arquivo em branco. Novamente, eu clico aqui no cabeçalho de início, inserir coluna. Opa, esqueci de olhar lá, estava lá aparecendo, mas não prestei atenção. Então, vamos voltar. Para a gente ver como é simples, né? Trabalhar aqui com o MS Pro, a gente montar a estrutura para o planejamento. É o texto 5. Então, ok. Voltando lá. De novo, inserir coluna. Eu quero o texto 5. E aqui é o ritmo. Ritmo por equipe por dia. Ok? Ritmo por equipe por dia. Joia. O que mais que nós temos? Nós temos agora a quantidade de equipes para poder calcular a duração, né? Então vamos aqui mais rápido. A quantidade de equipe é o texto 6 e a duração calculada, texto 7. Então vamos lá. Agora novamente aqui no cabeçalho do início eu vou inserir coluna. Eu vou pedir aqui o texto 6. É a quantidade de equipes, né? Quantidade de equipes. Opa. Eu vou também aqui de novo inserir coluna. Agora é o texto 7. Vamos voltar lá e pegar agora dados para a gente processar em cima, né? Aqui nós temos alguns dados. Eu vou fazer assim, eu vou copiar aquilo que veio do orçamento. Eu vou copiar um trecho, né? Você vai entender a gente copiando isso aqui. Veio até aqui, ó, quantidade. Então, isso foi o que eu recebi. É claro que eu recebi até o final, mas aqui nessa aula para a gente explicar, você entendendo esse primeiro bloco, você obviamente vai entender todo o resto. Então, vamos descer aqui, ó. Está tudo marcado. Ok. Eu vou copiar. Vamos voltar agora para o arquivo em branco. Eu copiei a partir de item, lembra? Então, eu vou clicar aqui em item e vou mandar colar. Joia. Ele trouxe aqui as informações. Observe que ele já trouxe tudo organizado, né? A gente já tem aqui, eu colei os dados, foi exatamente isso que eu recebi, só que tem um detalhe, ó, que era o seguinte, a planilha que eu recebi começava as obras civis do item 2. Quando eu colo imediatamente, o MS Pro na primeira linha do primeiro item, vai contar como item 1, é claro, né? Foi por isso que você vai observar, olha só, que eu tinha criado uma linha adicional chamada início dos trabalhos, só para que eu tivesse na minha EAP, ou seja, na numeração de tópicos do project, iniciando no 2, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa lá, ó. Vamos voltar aqui, vamos juntos aqui. Eu vou fechar essa parte que não nos interessa, vou simplesmente apertar no botão inserir, para a gente ter uma linha a mais, né? Eu estava exatamente na primeira linha, quando eu cliquei no botão inserir, ele acrescentou uma linha a mais, e aqui eu vou colocar o nome, o mesmo nome que está lá, que eu acho que era início da obra, vamos dar uma olhadinha lá, que eu até esqueci. Início dos trabalhos, muito bem, voltando. Então vamos aqui, início dos trabalhos, Você observa que início dos trabalhos, quando eu dei o Enter, ele já entendeu que é o item 1, consequentemente renomeou todo o restante. Por que é importante fazer isso? É importante fazer isso para saber se a estrutura que você recebeu da planilha orçamentária, como ela é uma planilha Excel, se essa estrutura está coerente, se não tem algum erro de codificação, porque eventualmente pode ter tido um erro de código, ou você mesmo não ter recebido todos os itens. Imagine que tivesse pulado aqui, ó, do 2515 para o 2518. Então a gente teria que perguntar o que foi que aconteceu com os itens 6 e 7, que eles podem realmente ter sido eliminados, mas pode ter acontecido algum problema, algum erro, e você não ter recebido a planilha completa, entendeu? Fica essa dica aí, que é uma dica importante para você. Ok, aqui eu já estou com a planilha que tem, ó, unidade e quantidade, então. Joia. Então aqui nós vamos definir agora a equipe padrão. Nesse serviço a gente tinha visto lá que são 2 pedreiros e um servente. É assim que eu estou estabelecendo a equipe padrão para esse trabalho, tá joia? Muito bem. Qual é o ritmo esperado? Então o que acontece? Você precisa dar uma olhada no projeto, né? Então, nesse caso, nesse momento, nós sentamos com a equipe e vamos dizer, ou você, sozinho, pela sua experiência, você vai começar a discutir, ó, tá aqui, nós temos 6.000 metros quadrados de marcação, amarração, vamos abrir aqui um pouquinho mais para a gente ler melhor, inclusive, subindo aqui um pouco, ok? Então nós temos, ó, 6.338 metros quadrados de marcação,
ou seja, aquela primeira fiada de alvenaria para definir o local. Amarração, né? Eu tenho ligações com um elemento com outro elemento com estrutura. Encunhamento, que é aquele última fixação, né? A última, digamos assim, apoio na parte superior da alvenaria que vai se encaixar numa laje ou numa viga. A elevação em si, né? Que é realmente a elevação da alvenaria, a parede. Vamos chamar dessa forma. Tá ok? Joia. Então, olhando agora o projeto, né? Nós temos alvenarias bem largas, né? Bem compridas. Nós temos alvenarias com bom comprimento, ou temos muitos recortes de alvenaria. Nesse projeto, ele, como é um centro comercial, ele tem trechos bons, trechos abertos, mas também tem algumas zonas que são zonas de salas, onde eu vou ter, por exemplo, escritórios, etc. e tal, ou eu vou ter determinado tipo de serviço, onde eu vou guardar câmaras para armazenar produtos, ou laticínios, ou carnes, porque lá a gente tem um supermercado. Nesse centro comercial, para você entender, ele tem um supermercado, uma farmácia e uma academia na parte superior. Tá joia? Então tem alguns trechos, não muitos, com alvenarias curtas, mas a grande parte é alvenarias maiores. Mas tem uma certa complexidade de pé direito. Então, por exemplo, nós podíamos estimar 16, eu vou colocar aqui, 16,00 metros quadrados, que eu estou usando mesmo que estava lá, depois a gente faz outras alternativas, outras simulações. Nesse momento vamos adotar 16 metros quadrados. Ok, se eu tiver só uma equipe, quanto tempo demora para executar esse serviço? Então, se foi útil para você, clica aí no gostei, compartilha com os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade e vamos disseminar esse conhecimento. E mais, se na sua empresa ou na sua obra você está implementando esses conhecimentos e deseja um apoio, sente que pode ter um apoio para acelerar e alcançar melhores resultados, seja melhores resultados para garantir o prazo, garantir o custo ou aumentar a lucratividade, então entre em contato e vamos juntos alavancar esses resultados da sua empresa, da sua obra. E continue aproveitando os conteúdos que temos aí no nosso canal do YouTube e no Instagram. Grande abraço!